Hoje teve brigas, dores de cabeça, vitórias e mudanças. Pra falar a verdade, tudo que aconteceu nesse capítulo a gente consegue relacionar com um ponto muito importante. Sim, meus caros, pega o seu lanche, já deixa o like, se inscreva se quiser, porque hoje vamos conversar sobre o capítulo 1029 de One Piece. E voltamos do último ponto do capítulo passado. Sanji está agora com seu fator de linhagem desperto. Todos estão embasbacados com o que aconteceu e se perguntam se foi o haki do armamento. Mas o Queen já está atento, já está antenado no assunto e tinha ouvido o Judge falar de tornar os humanos mais resistentes, fator de cura acelerado, com o coração frio e sem emoções. E na hora que o Queen falou sem emoções, do nada bateu a bad no Sanji. E ele já começou a pensar nos irmãos dele, e que ele não queria ser como eles, monstros sem coração. Então, como forma de se defender do golpe do Queen, Sanji sai correndo, para poder pensar um pouco sobre essas mudanças no seu corpo, como isso aconteceu, se continuar ele vai perder as emoções. A famosa puberdade, né? Alguns subordinados até mesmo tentam atirar no Sanji, mas as balas, nem sequer machucam. Jogaram pedras na cabeça dele. Ainda assim dói, mas não machucam. E o Queen sai atrás dele atirando e explodindo tudo, parecendo um balãozinho, pedindo pra ele vestir o traje da guerra. O bom é que a luta deles vai continuar em outro lugar, né? Mas vamos lá, né? Era exatamente isso que eu tava imaginando agora pra essa parte do Sanji. Não a parte dele sair correndo, no caso, mas a parte dele refletir sobre tudo isso. E acho que a primeira coisa que ele deveria perceber, que nessas poucas páginas, é que ele já sentiu uma porrada de emoção. Medo, preocupação, ansiedade, raiva e sabe-se lá o que mais, né? Mas tenta falar isso pra uma pessoa paranoica. Não vai ouvir, né? Confesso que achei engraçada essa saída dele fugir. Foi inesperado, mas agora ele vai fazer o que ele falou, né? Vai pensar. Com o Queen atrás dele ainda, né? E talvez aí durante essa disputa ele perceba, mesmo ele despertando o fator de linhagem, suas emoções estão intactas. Mas vamos ver, né? O que vocês acham que vai acontecer aqui nessa parte do Sanji? Vamos agora pro pau torando entre Big Mom, Law e Kid, onde na verdade os dois estão levando a pior. Big Mom não parece que sofreu muito, enquanto o Kid está todo esmigalhado no chão com dor de cabeça, porque um certo alguém está causando isso. E o coitado do Law tá na pior. Xinga o Kid, até tenta dar um counter shock na Mama. Dá certo, mas o Prometheus já usa um Stealth Fire pra acabar com a alegria dele. E aí a Mama não perdoa, né? Dá um triplo carpado bonito e manda um Mama Raid na cabeçola do Kid. Isso sim foi de doer a cabeça, meu irmão. E a véia acrobática, hein? Boa! Participar das Olimpíadas. E o Kid começa a refletir sobre isso, essa oportunidade de acabar com o Yonkou, mas no momento não tá podendo. E a Mama dá até uma debochada no Kid, coitado, sobre como ele lamentava o estado dele. Tem que começar a usar mais coisa, Kid, não usa só a mãozada. E agora é hora de ficar sabendo o porquê dessas palpitações na cabeça do Kid. O centro desse capítulo, a luta entre Killer e Hawkins. E esse está batendo a cabeça repetidas vezes em uma parede para fazer o Kid sofrer, como ele mesmo disse capítulos atrás, no capítulo 1021, se eu não me engano. E o Killer, coitado, ele tá implorando que o Hawkins pare com tudo aquilo, ao mesmo tempo que ele fica sofrendo com o efeito da Smile e fica rindo sem parar, como se estivesse se divertindo com a situação, o que não é o caso, né? Todos do bando do Kid e do Killer estão preocupados querendo ajudar, mas o Killer se recusa. Eles até mencionam que o fogo está quase por ali onde eles estão, porque, se lembrarmos bem, Black Maria tacou fogo no terceiro andar e ele foi se alastrando. O Orochi também tacou fogo na fortaleza onde eles estão, né? Ali onde está acontecendo as lutas e vai ser consumida pelo fogo. Enfim, Killer até tenta negociar com o Hawkins a vida dele em troca da do Kid. E aqui nesse capítulo é muito legal enxergar esse lado do Killer, que ele faria de tudo pelo Kid, até mesmo morrer em troca da vida do capitão dele. Constrói uma relação interessante entre os dois, similar à do Zoro e do Luffy. Ambos estão ali um pelo outro, amizade acima de tudo. O Hawkins ele tá cagando e andando pra situação, né? Ele se bandeou pro lado do Kaido por medo, desistiu por conta de como ele e a Big Mom são monstros que são quase incapazes de serem derrotados. E o Killer disse que consegue perceber isso no tom de voz dele, mas também que todo mundo vem conseguindo lutar contra as chances que o Hawkins previu que eram impossíveis. Pô, a galera tava lutando lá contra os Yonkou, saíram todo mundo vivo, alguns com ossos quebrados, outros não, né? Mas tá todo mundo superando as expectativas. Ainda não venceram os Yonkous, mas então, né? Tudo é possível. E ao final dessa luta, a gente vai saber que quem tomou a decisão certa, né? E aqui é o ponto de virada do Killer, que não vai se render tão fácil assim também, né? Então ele vai fazendo algumas perguntas. A primeira, o que aconteceria se o Hawkins recebesse um dano que não tem pra onde ir? O Hawkins dá risada daquilo tudo, né?
E diz que enquanto tiver um boneco, o dano vai pro Kid. Só que o Killer corta o braço do Hawkins. Por sinal, o braço esquerdo. Hawkins ficou em choque. E o Killer lembra de algo que tanto eu quanto o Hawkins tínhamos esquecido completamente. O Kid não tem o braço esquerdo. Minha cabeça nessa hora explodiu. Era muito óbvio. Nesses momentos eu me sinto muito burro, cara. Pode ver aí no vídeo do capítulo 1022. É 1022, não é 1021, é 1022. Eu nem cogitei a possibilidade do Killer cortar o braço do Hawkins. Eu tinha esquecido completamente que o Kid não tem o braço esquerdo. Ah, velho, ficou com o braço de metal lá. Às vezes você esquece que o cara não tem o braço. E a outra pergunta do Killer era, se retirar o boneco, quantas vidas o Hawkins ainda teria? E no caso, aquela era a última. Então as chances de vitória agora são possíveis. O Hawkins tenta terminar com a vida do Killer, usando o boneco de palha da morte, mas o Killer lida facilmente com ele. E quando o Hawkins acha que o resultado da batalha vai ser o dele, chega em suas mãos a carta da torre. O Hawkins é finalizado pelo Jim Sonic do Killer. O Hawkins fica chocado e é finalizado pelo Jim Sonic do Killer. Assim, o Kid é liberto das amarras do Hawkins, se sentindo melhor como nunca antes. E o Killer termina dizendo um vai com tudo, parceiro. Ou seja, um é nóis, irmão. E antes de terminar o vídeo, porque esse capítulo foi bem simples, foi mais focado no Hawkins e no Killer. Algo muito importante a ser comentado, como o próprio narrador explica um pouco ali no capítulo, é sobre a carta da torre. Vamos lá. No tarô, a carta tem toda uma mensagem de você sair da sua zona de conforto e enxergar todo o contexto à sua volta e acertar que uma mudança é necessária. Mudanças vão ocorrer e vão impactar bastante na sua vida, porque você julgava que o seu pensamento era o correto, mas estava completamente errado. A carta carrega toda essa representatividade da arrogância, onde a gente fica cego achando que estamos cobertos de razão e esquecemos de todas as possibilidades à nossa volta. E tá aí um bom paralelo pro Hawkins, que julgava que os Yonkons são incapazes de serem vencidos, a vitória deles é certa, vou me bandear pro lado deles e ninguém poderia ir contra eles. E olha onde estamos, né? Ele acreditava que a vitória dele já estava certa, mas ele estava completamente errado, né? E perdeu, no fim das contas. E assim a carta pode representar todas essas grandes mudanças que irão ocorrer. O Kid agora, depois que o Killer derrotou o Hawkins, sabe-se lá se ele será capaz de derrotar a Big Mom. Será que ele realmente vai ser capaz de derrotar a Mama agora? Não sabemos. Mas como o narrador mesmo disse, é uma grande mudança que vai causar impacto significativo. E não só o Hawkins, podemos fazer esse paralelo até mesmo com o Sandy também. O Sandy tá passando por uma grande mudança na vida dele, né? Ele estava numa zona de conforto até que surgiu essa grande coisa que é o fator de linhagem da família dele. A carta também pode apontar quando você não está se permitindo viver novos momentos, está se apegando demais ao passado. E nesse momento do Sandy, é o passado dele voltando e toda uma corrente de eventos que ele tem que se desprender para focar no presente dele, olhar e falar, cara, eu ainda tenho minhas emoções e agora eu tenho algo que me deixa muito mais parecido com os meus irmãos, só que aí ele tem que lembrar que ele não é como os irmãos dele. Ele pode criar algo novo com isso e aceitar o final que foi dado para ele e ainda sair de cabeça erguida. Então, cara, muitos paralelos. Se eu continuar filosofando aqui, vai dar 1 hora de vídeo. E o título desse capítulo facilmente poderia ter uma mensagem oculta no fim das contas. Na verdade, tem uma mensagem oculta, que é mudanças. O título do capítulo pode ser tanto torre quanto podia ser mudanças. É, galera, um capítulo recheado de significados. Dá para atrelar a praticamente tudo que tá acontecendo nessa guerra, porque essa guerra tá causando grandes mudanças e vai causar grandes mudanças não só para os personagens, mas para o mundo também de One Piece, caso eles derrotem finalmente um Yonkou. Então, realmente um capítulo de mudanças. Muitas camadas, muitas camadas. Então, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo do capítulo de hoje. Acredito que é um vídeo curto, então me perdoem, mas relaxem. Logo mais vou trazer umas surpresinhas aí pra vocês. Então, já sabem, né, o que tem que fazer. No mais, galera, eu vou ficando por aqui. Um beijão pra vocês, ótimo final de semana. Um abraço pra todos. Se cuidem e até a próxima.